Boa noite. Olá. Boa noite. Tudo bom com vocês? Gabi entrou. Mensagens de luz, de paz e luz, seja bem-vindo. Um pessoal entrando aí. Tudo bom? Como é que vocês estão? Mamãe entrou aí agora. Olá, João Carlos, tudo bom? E aí, como é que foram o dia de vocês? Foi bom? Foi cansativo? Foi trabalhoso? Corrido? Como é que foi? Boa noite. Mais uma live número 2. Para quem tá me vendo pela primeira vez, meu nome é Babi, da página Ser Espírita. E esse é a segunda live que eu tô fazendo, né? Do livro Palavras do Coração, de Meimei. Não sei se alguém conhece esse livro. É a mensagem número 2 que eu vou ler hoje, certo? Que ela é muito interessante, é uma coisa que a gente, infelizmente, hoje, a humanidade hoje, a maioria das pessoas não fazem, né? Bom, já tem as 3 pessoas, vão entrando mais pessoas, eu vou começar, depois eu reviso novamente. Vou começar aqui. Bastar-nos a. Quanto mais conheces, mais te vês. E quanto mais nos vemos, com mais amplitude, conseguimos enxergar os outros. Se já alcançaste semelhantes áreas de discernimento, consideras e compreensões das quais te reconheças objeto, através das lentes interiores que te conferem mais alta visão espiritual. Diante de alguém que, porventura, te fira, recorda as provas que atravessaste, os empeços vencidos, as ilusões superadas e as amarguras que já entregaste ao arquivo da memória, com a recomendação de paz e esquecimento. Boa noite, olá Luiz, tudo bom? Bom, até esse trecho aqui fala da questão de quando a gente tem um interesse pessoal de querer se melhorar, para poder a gente viver melhor, né, ter uma vida mais leve, a gente tem que ter autoconhecimento, porque quando a gente não se conhece bem, quando a gente, como é que se diz? A gente não tem o interesse de estar bem com a gente e com outra pessoa. Sem o autoconhecimento não tem como, porque você se conhecendo a cada dia, você percebendo as coisas, os seus imperfeições e suas qualidades, né? Você começa a trabalhar isso em você. Começa a agir de forma correta e ter uma vida mais leve. Isso vai se refletir em outras pessoas, mas tem um detalhe aqui, né? Que também vão haver pessoas que vão falar mal de você, que vão te criticar pelas costas, né? Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Que vão criticar você, que vão falar injúrias com você, né? Que vai... Tem gente até que nem sabe de sua vida e fala mal, né? Aí vou continuar aqui pra gente continuar o raciocínio, certo? Assim agindo, observarás nos companheiros que acaso te injurem corações doentes ou imaturos, que é preciso tolerar a fim de que não te amaranhes,
no labirinto das aflições inúteis. Perante quaisquer ofensas, usa a misericórdia na embalagem do silêncio e atrairás a luz para que todas as sombras sejam dissolvidas. Ou seja, a gente, como eu falei no início, a gente tem que perceber as nossas imperfeições para que quando a gente encontrar alguém pela frente que nos ofenda, que fale mal da gente, que grite com a gente saiba reagir bem. Porque o ruim é quando a gente se pega, a gente se deixa levar pelas nossas más inclinações. A gente critica, a gente, na hora que a pessoa está com raiva ali, falando mal de você, você responde da mesma forma. A gente deixa levar, não se vigia, se deixa levar pelo momento, porque assim, infelizmente, a gente ainda guarda imperfeições de outras existências e adquire nessa, infelizmente, né? Ainda tem. Então a gente não presta atenção, não se vigia e acaba agindo pior do que a outra pessoa. E acaba na situação, acaba bem pior do que começou, entendeu? Então, pra gente não entrar nesses pensamentos, nessas emoções ainda latentes na gente, que é um instinto, né? Boa noite, Medita Zen, seja bem-vindo. Pra gente não ficar com esses sentimentos latentes ainda, a gente tem que aprender a se vigiar. Porque se a gente deixa levar, a gente acaba deixando essa situação bem pior do que começou. Então a gente tem que aprender a fazer silêncio ou tentar conversar, esperar outra pessoa. Esfriar a cabeça, né? Porque ninguém pensa com cabeça cheia, com a cólera em si, né? Que a cólera é o desequilíbrio total, quando a pessoa tá muito irritada, tá muito estressada, tá muito, daquele jeito, sem raciocínio nenhum. A gente, infelizmente, não consegue, como é que se diz? Não consegue pensar e raciocinar e agir certo, na verdade, né? Continuando. Esse te malsina os gestos de bondade, aquele que te empresta a autoria de faltas que desconheces. Outro te expõe os enganos de outro tempo ao desrespeito público, e outro ainda te apedreja sem razão. Por nada te queixes. Pelo metro de nossas próprias lutas de retaguarda, ser-nos-á possível estender a compaixão sem limites, sobre quaisquer farpas que se nos lancem em caminho, seguindo sempre. Ou seja, aqui a reação, a gente tem que reagir de outra forma. A pessoa age de uma forma desequilibrada, e a gente procura respirar, entender que aquela pessoa está em desequilíbrio, está em processo de aprendizado como a gente também, que a gente não é melhor que ninguém. A gente tenta agir da melhor forma, a gente analisa, ora, vigia naquela hora, respira e tenta agir de uma forma correta, ou até tentar conversar com essa pessoa depois, tentar dialogar, se for algum caso grave, né? Tentar dialogar, mas se ela não quiser, aí já não é conosco, porque a gente tem uma intenção boa de tentar melhorar, de tentar se reconciliar, mas se a outra pessoa não quiser, aí é com os sentimentos delas, ela que tem que trabalhar isso nela ainda, né? Não te lastimes nem condenes. Cala-te, abençoa e auxilia sempre para o bem de todos, para corrigir-nos ou reajustar-nos ante os princípios da verdade e do amor. Basta-nos a viver. Aqui o final já fala o que eu tinha dito antes. A gente tem que entender que a outra pessoa está em aprendizado, que a outra pessoa está em desequilíbrio. E acontece conosco também, né? A gente às vezes olha para outra pessoa, fulano está muito irritado, está muito estressado, mas a gente também fica, né? E a gente tem que aprender e ensinar o outro a se equilibrar, porque às vezes a gente só quer o nosso bem-estar, a gente tem que procurar o nosso bem-estar, mas a gente também tem que se preocupar com o bem-estar do outro. Também, se o outro estiver interessado em ser ajudado, porque não adianta você querer ajudar e o outro não quer ajuda. Não adianta empurrar, né? Então a gente tem que aprender a ter paciência com essas pessoas, tentar ajudar. Se não quer ajuda, vai chegar a hora dela, de ela despertar, e ela precisar de ajuda. E a gente vai ter braços abertos para ajudar, tem que estar de braços abertos, porque a gente também está aprendendo e ela também, entendeu? Tem um trechinho aqui desse livro, no finalzinho, que fala o seguinte:
ampara aos que se acham perseguidos pela ignorância ou pela crueldade. Segue plantando paz e semeando alegria. Essa mensagem aqui, resumindo, boa noite, auxílio de Lindamir. Auxílio dilatado, compromisso mais amplo, com certeza. Quando a gente começa a aprender a agir no bem, começa a se vigiar, a se transformar, ter o autoconhecimento, a gente amplia a nossa mente para as coisas que chegam para a gente, para as injúrias, para as reclamações de outras pessoas, pelas críticas, porque a gente não vai se abalar mais com essas coisas. Porque se a gente deixar abalar, a gente adoece o corpo e a outra pessoa que está se adoecendo, a gente vai se adoecer também. Então a gente tem que agir ao contrário, tem que agir com doçura, com afabilidade, agir com boa vontade, né? Com benevolência, né? Paciência também, porque paciência é uma coisa bem difícil de praticar, né? Todo mundo sabe aqui. Então a gente tem que aprender. Boa noite. Eu não estou entendendo. DRE.campus. Seja bem-vinda. E eu peguei um trechinho aqui do Evangelho para complementar nosso estudo aqui de hoje, certo? Que fala o seguinte. É do capítulo... Só um momento. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, que é a parte de injúrias e violências, certo? A essa parte ela fala justamente disso, de atitudes de outras pessoas, das nossas atitudes, porque não é só as outras pessoas que agem assim, a gente também age, né? Então vou falar o seguinte aqui, a primeira parte. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Parte 2. São Mateus, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Número 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. A primeira parte aqui fala: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Ter brandura é ter compaixão, ter benevolência, entender que a outra pessoa está daquele jeito porque ela ainda está aprendendo, e aprender a não guardar, aprender a não alimentar esses sentimentos, né? E essa segunda parte aqui é bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. A pessoa ser... Cachorro latino não ignora. A questão da passividade é você agir bem, é você procurar colocar boas palavras, reagir corretamente, não agir da mesma forma que a outra está encolerizada, está estressada, está falando coisas sem sentido. E às vezes até pode ser com sentido, às vezes até é o erro nosso, às vezes até a gente erra para poder outra pessoa agir assim, mas a gente tem que agir de forma seguinte. A gente tem que, no caso, se for um caso de que você errou e a outra pessoa está falando coisas sobre você que é verdade, a gente tem que procurar entender e aceitar que a gente errou e procurar agir de outra forma diferente, uma forma para melhorar, né? E tentar se desculpar com a outra pessoa, com um sentimento verdadeiro, porque a gente às vezes diz: eu perdoo, eu me desculpo, me arrependo, mas o coração diz outra coisa, né? São palavras vazias. Então a gente tem que tentar procurar ver esse sentimento, alimentar esse sentimento com amor, boa vontade. E se a outra pessoa infelizmente não quiser se desculpar, né? Aí é com ela que ela tem que trabalhar isso nela, né? E essa parte a terceira parte que eu vou ler aqui, certo? Desse mesmo capítulo aqui. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar receberá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca era uma expressão daquela época, né? Para aquelas pessoas que, no caso, fosse eu diria para uma pessoa: acharei que outra pessoa seria inferior a mim, mas ninguém é inferior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Não é isso?
merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Esse trecho fala que quem age de forma ignorante, quem age de forma colocando injúrias, até mentiras, até fofocas, né? Que isso é uma coisa tão ruim. E às vezes a gente se deixa levar por essas coisas, porque a gente não é essas fofocas a maioria das vezes, né? Tem pessoas que inventam histórias, que dizem que a gente é isso e a gente é aquilo. Se a gente ouvir isso, a se analisar, a gente não é. Então, não alimente, não o escute. E ore por aquela pessoa, porque aquela pessoa precisa de ajuda, né? Isso, não guardar mágoa, não falar mal, agir pior que ela, porque às vezes a gente escuta a fofoca e às vezes age pior que a pessoa, né? Às vezes fala pior que ela fala uma coisa da gente e a gente fala pior que ela. Então a gente tem que orar, mentalizar coisas boas, não guardar nada, mas também naquela questão, você tem que a questão do perdão, a questão de não guardar, não quer dizer que você viver grudado com essa pessoa, porque a gente também está aprendendo ainda nessa questão de sentimento de perdão, de empatia, né? Mas não desejar nada de mal para ela, que ela seja feliz, desejar que ela tenha uma vida boa, que ela encontre Deus no seu coração e ela aprenda a agir de forma correta, de falar as palavras que saem da boca dela sejam palavras de bondade, de benevolência, não de fofoca. Isso? E tem a última parte aqui que eu quero falar só para terminar essa parte aqui. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera, e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. Aqui ele detalha mais a questão do que Jesus veio dizer para nós, dos modos como a gente deve agir, né, nessas situações e qualquer situação, porque assim, a gente está aqui nessa existência aqui para a gente aprender a como lidar com o outro, né, aprender a como agir certo, o que falar, o que pensar, né? E a gente às vezes diz para outra pessoa, você tem que agir dessa forma, agir daquela forma, e dentro de casa você é totalmente diferente, né? E que Jesus veio pedir pra gente agir com doçura, né? Agir com mansuetude, afabilidade, ser uma pessoa... Bem-vindo, Ricardo, boa noite. Ser uma pessoa mais paciente, mais afável, mais doce, né? Eu sei, minha gente, que a gente não vai ser... não é fácil você escutar uma crítica, escutar uma fofoca, uma injúria e você ficar calado. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, para você. Mas o que a gente puder fazer para tentar ser melhor, porque Jesus nos disse para a gente tentar ser melhor a cada dia, nem que seja 1%, né? Como minha mãe colocou ali embaixo, que é a dona Linda Mia, minha mãe. O bem ajuda sem perguntar. André Luiz. Verdade. É uma atitude que você tem que fazer sem querer mostrar para outras pessoas. Eu fiz isso. Não, você tem que fazer pelo seu coração. Você tem que ter no seu coração a boa vontade e a vontade de ver o outro bem, mesmo escutando essas coisas, né? É muito difícil mesmo. Todas as nossas imperfeições, seja impaciência, seja injúria, fofoca, que a gente também fofoca. Não estou dizendo que os outros fofocam, a gente também age dessa forma. Então, que essa mensagem traga uma reflexão para todos nós, não é só outras pessoas. Todos nós que precisamos ainda tirar esses sentimentos de nós, porque esses sentimentos nos intoxicam. Esses sentimentos não fazem mal, não adoecem nossa alma, né?
a gente traz esses sentimentos ruins estão com a gente ainda porque a gente está trazendo de outras existências ainda, então a gente não aprendeu ainda. Então a gente tem que procurar se conectar mais com a espiritualidade, que a gente está sempre acompanhado, a gente está sempre bem acompanhado com nossos guias espirituais, com nossos amigos familiares que querem nosso bem, né? E estão sempre ali jogando intuições, dizendo que tem que fazer o que não. A gente que é mal educado, que tem uma má vontade e não ouve, não abre a anteninha para escutar. A gente é muito teimoso, muito ignorante. O difícil é ele se conectar com nós, mas é muito fácil a gente se conectar, só que a gente não quer se conectar com eles. Mas para eles é bem mais difícil se conectar com nós, com a gente. E dentre essas palavras, essas mensagens aqui, que a gente aprenda a partir quando a gente for dormir hoje, a gente reflita como é que foi o dia de hoje, que a gente analise como é que a gente agiu, né? Analise o que a gente agiu de errado, de certo, e enfatizar e cultivar mais essas atitudes boas que a gente teve. E tirar da nossa vida esses sentimentos ruins, que é de maledicência, impaciência, de injúria, inventar coisas de outras pessoas, porque isso é muito ruim, minha gente. Porque você não gostaria que alguém estivesse falando de você, é uma coisa ruim, né? E infelizmente a gente hoje na mídia, né, no dia a dia com a família, a gente às vezes olha uma pessoa, não sabe da vida da outra pessoa e começa a julgar. Às vezes ele tá numa situação difícil ali, você ri, né? E você não procura saber a vida dessa pessoa, se ela tá bem, se ela não tá, você não sabe. Então na mídia existe muito isso, às vezes a gente não sabe como é que a outra tá se sentindo ali, como é que é o dia a dia dela dentro de casa. E a gente às vezes se põe no lugar dessa pessoa que faz injúrias, que faz fofocas, não é só outras pessoas, minha gente. Então essa lição trouxe pra gente analisar esse ponto. Porque isso é tão ruim pra gente, adoece tanto a gente, que a gente pensa que não faz mal pra gente. Mas quanto mais a gente pensa nisso, quanto mais a gente age, mais fala nisso, mais a gente adoece nosso espírito. E quando a gente for pro outro lado, vai ser assim um pouco mais difícil de tirar isso, né? Não que seja impossível, mas a influência é maior. A realidade é a verdadeira vida, não é isso? É a verdadeira vida que está ali. Então a gente vai enxergar a realidade quando a gente for por outro lado, para nossa verdadeira vida, que essa vida aqui é temporária, tudo aqui é passageiro, tudo que nós temos aqui é para o nosso adiantamento, para o nosso... Essas coisas materiais que a gente tem, algumas coisas são necessárias, mas a gente não deve estar preso a isso. A gente deve cultivar sentimentos bons, cultivar uma vida espiritual, não uma vida material. A gente precisa disso para viver, coisas básicas, para a gente evoluir, mas a gente não deve cultivar vícios. Que um vício da gente moral é a fofoca, é a maledicência, é a impaciência, é a reclamação. Uma coisa que a gente faz muito é reclamar. Muito, 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 muito. Então, é isso, minha gente. A reflexão de hoje foi essa, uma questão muito séria, porque às vezes, minha gente, a pessoa tá ali sofrendo tanto ali, a gente não sabe, fala tão mal da outra pessoa. Às vezes a gente tá... Primeiro quem se machuca e primeiro quem se adoece é a gente. Então, que fique de reflexão para todos nós, né? Pra gente começar a pensar nesse ponto. Porque Jesus nos quer ver ouvindo e falando coisas boas das outras pessoas, desejando o bem para as outras pessoas, que elas sejam felizes, que elas busquem seu adiantamento espiritual, que elas sejam realmente felizes com Jesus em seus lares, que ela tenha prosperidade em todas as áreas,
A gente tem que desejar isso, apesar da situação ser bem difícil. E pra gente também, né? Porque a gente tá aqui para evoluir, a gente também precisa desejar isso pra gente, não é isso? Precisa desejar no momento mais triste que a gente tiver. De vez a gente tá se lamentando, reclamando, falando dos outros, a gente tem que procurar agir diferente, procurar o que eu preciso mudar nessa situação, do que ficar parado, lamentando e chorando. Claro que nosso momento de choro, porque a gente não deve prender nada, a gente deve soltar esse choro. E Deus vai estar ali do seu lado, nesses momentos mais difíceis, que Ele vai estar ali no seu lado. Então, de vez a gente tá falando mal de outras pessoas, olá, João, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. De vez a gente tá alimentando esses sentimentos que adoecem a gente, porque a gente não procura agir de outra forma. A gente fala tanto, fulano tem que agir assim, ciclano tem que agir assim, e você tá agindo assim também, né? Então, boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. E para finalizar a noite, eu gostaria que você hoje, quando for dormir, você pense no que você fez hoje, se você falou alguma coisa de ruim, que você procure tirar isso do seu coração. Se você pensou, se você pensou coisas ruins, se você falou coisas ruins, você agiu mal com alguém, procure essa pessoa, converse. Se não tiver ao seu alcance, ligue. Mas se essa pessoa não quiser, você ora por ela, porque às vezes tem situações, minha gente, que a gente não está no nosso alcance. É só oração mesmo. A espiritualidade tem que trabalhar, mas a espiritualidade tem que enxergar que você quer mudar, que você quer o bem do outro. Porque a espiritualidade sempre vai agir, mas se ela enxergar entre nossa intenção, a nossa boa vontade, ela vai agir com mais afinco, certo? Então, que eu queria finalizar essa noite, para quem está entrando agora, a lição foi sobre injúria e violência, fala daquelas pessoas que a gente, né, que falam mal da gente, que criticam a gente, que falam maledicências. E eu falei no lado oposto também, a gente também faz isso, certo? Para quem chegou agora. Então a gente deve agir com doçura, com afabilidade, tem que agir de outra forma com essas pessoas e orar por elas, certo? É muito difícil porque o perdão ainda está um pouco pequenininho ainda no nosso coração para crescer, mas a cada dia é um passo, não é de um dia para o outro que a gente muda. Então a gente também tem que ter paciência com a gente. E a gente não tem paciência. A gente quer tudo de um dia para o outro, que é um milagre, né? E eu queria fazer uma prece no final agora, tá acabando já um minutinho, para não atrapalhar nenhuma das lives, né, que tiver depois. Eu queria fazer uma prece porque para tentar limpar algo em você que tá aí, né? Ou não. Ou então você querer orar para alguém que tá precisando nesse momento, de mãos amigas, de companhias amigas nesse momento que não tá bem, que você ore para essa pessoa, certo? Então vamos fechar o olho agora nesse momento, respirar. Imaginar que você está junto dessa pessoa agora. Imaginar que você está sentindo esse sentimento. Peça para que Jesus esteja do seu lado. E que quando Jesus se aproximar, está do seu lado, que você o peça para que lhe ajude a tirar esse sentimento ruim de você, que você aprenda a perdoar essa pessoa, que você retire esse lixo mental, esse lixo da alma, que nos faz mal, que nos adoece, que não vai ser fácil, que Jesus nos disse que não vai ser fácil, mas não impossível. Então quero que você ore, deseje boas vibrações, deseje que essa pessoa esteja bem neste momento, que a espiritualidade amiga esteja bem, esteja ao lado dela nesse momento, colocando a sua mão em seu coração, em sua mente, em seus atos, para que no caso, se ela não perdoou você, que ela perdoe você, né? E que você aprenda também a perdoar essa pessoa, porque quem fala, quem fofoca, guarda mágoa, guarda lixo, então não faz bem pra gente.
Então eu quero que você pense coisas boas, pense que seu amigo está do seu lado ali, Jesus. E peça também para que esses amigos dessa pessoa que você não se agrada ou não gosta ou guarda alguma coisa, esteja ao lado dela também, certo? E que nesse clima de amor e doçura e de perdão, que vocês tenham uma noite abençoada, tenham uma noite de paz e luz, e que Jesus esteja ao lado de vocês sempre em seus pensamentos. Que assim seja. Obrigada, gente, pela companhia de vocês, certo? Boa noite, peregrino, que eu não tinha dado, seja bem-vindo. Obrigado, porque cada lição que a gente faz aqui, né, é uma coisa pra gente também. Não é só vocês que recebem, é a gente também. Então eu desejo muita paz, muito amor. E assim seja, mamãe. Que vocês fiquem na paz de Jesus, que seus amigos estejam ao seu lado aí, abençoe seu lar, né? E mais tarde tem uma live do locutor espírita, certo? 10 horas da noite, de Jardel. Isso, eu lembro o nome dele, não esqueci. E quem tiver interesse, né, seria bom você chegar lá, porque ele faz colocações muito boas sobre várias mensagens importantes, né? Que eu já assisti várias lives dele, são muito boas. São de 10 horas da noite, certo? Locutor espírita, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada pela companhia de vocês, certo? E que a nossa próxima live agora, eu vou trazer um convidado, Aloísio Sônego, que ele não tá aqui, ele tá em outra live agora de 7 horas, ele está ainda, na verdade. E ele vai participar comigo no mesmo horário de hoje, 7 horas da noite, na quinta-feira agora, certo? Bom, espero que vocês estejam comigo também na quinta, que vai ser muito bom, que a gente vai continuar a leitura desse livro, que vai ser a mensagem 3, certo? E essa live vai ficar salva, quem quiser ver depois, tá? Um beijo, abraço, tchau, tchau.